pouquinho da minha história para vocês, as minhas primeiras frustrações. Então, eu vou contar uma história de um projeto que eu perdi, cara, por não saber cobrar. Isso é uma das primeiras coisas que você precisa aprender para você subir de nível na sua carreira, para você aprender a ser um profissional classe A, um profissional de alto padrão. Se você não souber cobrar pelo seu serviço, seus projetos, você vai continuar trabalhando igual um cavalo e não vai conseguir, vai trabalhar, pode até pegar muito projeto, mas você vai trabalhar e não vai ter lucro no final do mês, ou vai ter um lucro muito baixo, né? Não vai compensar, você vai ficar estressado no final do mês, vai ficar exausto de tanto projeto, mas não vai ter aquele lucro que você queria. Então, eu vou contar uma história que aconteceu comigo no começo. Isso aí eu acho que é coisa que aconteceu, que deve ter acontecido já com muita gente, eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente. Você não saber dar o preço, você ficar inseguro, ficar nervoso na hora de passar o valor do seu projeto, do seu serviço para o seu cliente, e aí, como você está inseguro ainda, como você ainda não sabe, você não sabe se você está cobrando barato demais ou se você está cobrando caro demais. Eu tinha essa dificuldade, eu tenho certeza que é de muita gente, e eu sofri muito com isso no começo da minha carreira. Eu não sabia cobrar, eu era inseguro. Aí teve um cliente, uma das principais avenidas, não sei se vocês conhecem Rondonópolis, se alguém aqui conhece Rondonópolis, lá em Mato Grosso, uns 200 e pouco de Cuiabá. E aí, era um projeto na avenida mais movimentada, mais top lá de Rondonópolis, só casas de alto padrão, tem poucas casas lá, é mais uma avenida assim de barzinhos, de restaurantes chiques, só ambientes de alto padrão. Tem bairros assim com casas de alto padrão ali próximo, então uma avenida super movimentada. E aí apareceu um cliente para mim querendo que eu fizesse um projeto de um restaurante lá. E era um restaurante japonês. E seria um restaurante grande, assim, uma coisa top mesmo. Eu acho que vocês vão até ficar com raiva de mim quando eu terminar essa história. Eu mesmo sinto raiva de mim até hoje. Até hoje eu me xingo por ter perdido esse projeto, esse cliente. E aí, como eu não sabia cobrar direito, eu passei o valor, já passei com insegurança, né? Já não tive firmeza na hora de conversar com o cliente e passar o valor, né? Eu expliquei para ele e tal, e eu tinha mania também, além de não saber passar o valor, ter insegurança na hora de passar, para piorar ainda, eu fazia todo o 3D, gastava ali até 2 semanas fazendo 3D, porque na minha cabeça era como se fosse Eu comecei trabalhando com móveis planejados, e na loja de móveis planejados você tinha que fazer todo o 3D ali para convencer o cliente, né? Para ele comprar. Que as outras também, as lojas concorrentes faziam. E aí, na minha lógica, né, que se eu fizesse o 3D, a chance era muito maior de fechar com o cliente, né? Fizesse um 3D para ele, assim, bem apresentável e tal, eu já mostrasse sem cobrar nada, de graça, só para ele ver se gostava e o que acontecia. Aí ele pegava toda a ideia, ele já viu o 3D mesmo, já viu como que vai ficar o projeto dele, gostou da ideia, pegou a ideia, e aí eu não mandava a imagem para a pessoa, né? Mas pior que teve uma vez ainda que eu mandei, fiz essa burrice de mandar as imagens do 3D para a pessoa. Mas geralmente eu mostrava no notebook, apresentava para ele. Aí voltando nesse cliente aí, e aí o cliente pegava a ideia, né? E passava para outro fazer. Eu já sabia o que tinha que fazer. E aí voltando nesse cliente do restaurante, eu falei para ele, né, que eu ia fazer, já mostrei assim mais ou menos como é que seria o projeto dele. E aí eu passei o orçamento, só que eu passei um valor baixo, que eu não sabia como cobrar direito. E aí ele fechou na hora, assim, na hora ele falou assim, não, vamos fazer. E aí, não sei que loucura que me deu, acho que devo ter fumado um baseado na hora lá. Brincadeira, gente, nunca mexi com isso, não. Mas, eu não sei que loucura que me deu na hora, que eu falei, não, aí eu quis mudar o valor do orçamento, cobrar um pouquinho a mais, aí eu inventei umas desculpas lá, rapaz, tem esses detalhes aqui, faltou te falar desses detalhes aqui e tal, aí coloquei mais umas coisas a mais que ele ia receber no projeto lá, e aí quis aumentar o valor. E aí ele simplesmente não quis mais, né? Perdeu a confiança em mim, eu não passei autoridade, eu não passei confiança para ele, não soube como conversar com ele, como tratar com o cliente, passar a ser firme no orçamento, né?
Gente, mesmo que você cobre barato, não mude o orçamento, não importa. Principalmente na frente do cliente ali, não mude o valor. Mas não interessa se você vai pensa em mudar depois, não importa o momento, mas nunca mude o valor que você cobrar. Sempre já defina, pense muito bem, planeje muito bem o valor que você vai cobrar, que você vai passar para o seu cliente, mas nunca altere depois. Você cobra um valor, aí achou que está barato demais, vai ter prejuízo, você chegou à conclusão que vai ter prejuízo que lá, depois você cobra mais caro. Não faça isso, porque você está se queimando com o seu cliente. Isso que o cara depois sumiu, nunca mais apareceu, perdi o cliente, perdi a oportunidade de ter um projeto top ali, fazer um super projeto de um restaurante ali, bem bonito, e conseguir outros clientes, né, através daquilo lá, eu poderia, com certeza, ia conseguir muito mais projetos, porque era uma avenida super movimentada, uma das mais movimentadas lá de Rondonópolis. Então, até hoje eu me xingo por causa disso aí, rapaz. Até hoje eu sou frustrado. Gosto nem de lembrar dessa vez aí. Então, mas é coisa que acontece com muita gente. Muita gente acaba, como está inexperiente ainda, né? Cobra um valor e depois decide mudar, ou então cobra barato demais e depois se arrepende no final, que já aconteceu comigo muitas vezes também, que eu acabei cobrando, depois eu nunca mais, depois dessa aí, eu nunca mais mudei, alterei o valor, só que eu cobrava barato, que eu ficava com medo, assim, de cobrar valor alto, pensando sempre na concorrência, né, com medo da concorrência, que a concorrência lá, eu sabia que tinha muitos lá que cobravam barato, então eu tinha medo de cobrar caro e perder o cliente, como eu estava no começo, tinha poucos projetos, né, estava começando a pegar, e aí eu cobrava barato. E cobrava barato demais e acabava queimando, né? E pegava, às vezes pegava até alguns projetos, mas aí no final não valia a pena. Eu sentia frustrado porque eu via que foi trabalho demais, me deu muito trabalho, deu estresse e não valeu a pena. Eu gastei muito tempo para fazer aquele projeto e o valor que eu cobrei não valeu a pena. Deu para pagar poucas contas, não compensou.